Aleluia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, em nome de Jesus. Nós oramos e queremos declarar que a paz de Deus, ela venha tocar a sua vida, ela venha tocar a sua casa nessa noite. Gostaria que você fechasse os seus olhos e nós orássemos nesse momento. Pai querido, nós oramos e nós queremos, Pai, pedir a Tua bênção, nós queremos pedir a Tua graça, a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, no ministrar da palavra do Senhor, no decorrer da ministração da palavra de Cristo, ó Pai. Nós oramos e nós queremos entronizar a Ti nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E antes de iniciar a pregação, antes de nós iniciarmos a palavra, eu quero fazer aqui um momento especial em homenagem do Dia das Mães. Nós queremos declarar que a bênção do Senhor, queremos declarar que o favor do Senhor, nós queremos declarar que os céus se abrem sobre a sua vida, minha irmã. Obrigado porque você tem abençoado essa igreja, você tem abençoado essa cidade. E você, mãe, você, serva do Senhor, nós queremos declarar que todas as promessas do Senhor, elas venham se concretizar na sua vida. Muito obrigado por tudo aquilo que vocês têm realizado na igreja, no ministério, nas famílias aqui representadas. E nós queremos declarar que a paz do Senhor, queremos declarar que a graça do Senhor, que o favor do Senhor, que todos os projetos, os sonhos do Senhor, eles se completem na tua vida e sejam realizados em nome de Jesus. E a nossa homenagem é que, através de uma oração, nós queremos dizer: Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem sustentado essas mulheres, ó Pai, essas mães, como servas do Senhor, como mulheres, ó Pai, ungidas pelo Espírito Santo, ungidas pela Tua presença, ungidas com o óleo do Senhor. Nós queremos declarar sobre a vida dessas mães, ó Deus, nós queremos declarar autoridade, nós queremos declarar sobre a vida dessas mulheres, dessas mães, o poder, Deus querido, sobrenatural do Senhor. Queremos declarar, Deus, que sobre a vida dessas mulheres, nós queremos declarar, Deus, a graça do Senhor. Que a cada dia, Deus, elas conheçam mais da presença do Espírito Santo, que elas conheçam mais da plenitude do Espírito Santo. E declaramos que todos os sonhos, todos os projetos do Senhor se completem e se realizem na vida dessas irmãs. E por isso nós os abençoamos, ó Pai. Nós abençoamos a cada uma, Pai. Queremos declarar, Deus, sobre a vida delas, sobre os lares, ó Deus querido, a graça do Senhor. Nós queremos declarar a alegria do Espírito. E queremos, Deus, profetizar, Deus, que ali, Deus, serão gerados filhos, Deus, para pregar as nações. Deus, as orações que elas têm feito diante do Senhor no secreto, nós declaramos que é o tempo da resposta do Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que é o tempo do sim do Senhor. E por isso, ó Pai, nós queremos declarar, Deus, sobre a vida dessas mulheres, um tempo do mover profético na vida dessas mulheres, dessas mães. Deus, o mover do Espírito Santo. Nós oramos e nós declaramos a presença do Senhor em o nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Gostaria hoje de ministrar uma palavra a respeito do caminho. Deus tem colocado no meu coração nessa semana a respeito de preparar o caminho. Prepararmos o caminho para a volta do Senhor, prepararmos o caminho para a volta aos cultos. E nós devemos, como igreja, estarmos andando no caminho e preparar o caminho. E por isso eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 13. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 13. Vamos ler o versículo 13 e 14. Entre pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil e leva para o inferno. Há muitas pessoas que andam por este caminho. A porta estreita, o caminho difícil leva para a vida. E poucas pessoas encontram o caminho.
Esse texto, ele nos mostra alguns princípios a respeito da palavra do Senhor. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, que esse caminho, ele é o caminho que nos leva, o caminho às vezes, o caminho difícil, o caminho, ele nos leva para o caminho da salvação. Ele nos leva a caminhar as promessas do Senhor. Ele nos leva a caminharmos aos sonhos do Senhor. Tudo aquilo que Deus sonhou para nós é o caminho que nós devemos seguir. E muitas vezes nós queremos mudar esse caminho, nós queremos alterar esse caminho, alterar a rota do caminho. Quando você decide fazer uma viagem, seja para o litoral, para a casa de algum parente, você já tem um caminho a ser percorrido. Você já tem um trajeto a ser percorrido. Ou às vezes você liga no seu GPS, ele já te dá a instrução para qual caminho você deve seguir. E mesmo você seguindo essas orientações, você já sabe, você já conhece esse caminho. Porém, você às vezes precisa de um auxílio para determinado caminho que você não conhece. E aí é a nossa caminhada cristã, é a nossa jornada que nós devemos realizar todos os dias. E andar pelo caminho, às vezes um caminho difícil, assim como diz no versículo 14, ele fala assim, a porta estreita, o caminho difícil, levam para a vida. E esse caminho nos leva ao caminho da salvação. Mas esse texto nos mostra alguns princípios, que primeiramente nós devemos passar pela porta. Para você entrar dentro da sua casa, você precisa passar pela porta. Você precisa entrar pela porta, você precisa entrar pelo portão da sua casa. E aí, esse primeiro princípio, nós queremos entrar. Para você seguir no caminho, para você conhecer o caminho da salvação, para você conhecer esse caminho, conhecer a Jesus, você precisa passar pela porta. E essa porta, ela se chama Jesus. Jesus, ele é a porta. Eis que estou à porta e bato. Jesus hoje ele está falando assim, para você que não conhece, ou nunca ouviu falar de Jesus, ele está falando assim, olha, eu estou tocando na porta do seu coração. Ou até mesmo você que já recebeu a Jesus, e Jesus ele quer tocar na porta do seu coração, mas às vezes, em algumas áreas do seu coração, Deus está falando assim, querido, meu filho, minha filha, eu quero tocar na sua vida. Abra a portinha do seu coração, dessa área da sua vida que eu quero entrar. E Jesus ele está nos ensinando que para entrarmos na porta, para que você possamos entrar, nós precisamos primeiramente do arrependimento. E João Batista ele fala, quando ele vê Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele lá é o Cordeiro. Então arrependam-se. Então o primeiro princípio, nós devemos o quê? É passar pela porta. Mas o que nós encontramos nessa porta? Nessa porta nós encontramos, primeiramente, o arrependimento. Para você aceitar a Jesus, para você conhecer a Jesus, aquele que morreu na cruz, pela minha vida, pela sua vida, nós devemos primeiramente nos arrepender dos nossos pecados. E esse arrependimento, ele é diário, ele é todos os dias. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Para você entrar pela porta, primeiramente você precisa se arrepender. Eu e você precisamos de arrependimento. Um segundo aspecto, para você passar pela porta, antes de entrar nessa porta e passar pela porta, é você crer em Jesus. É você saber que Jesus Cristo, ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos assistindo, você precisa se arrepender. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, mas nós precisamos, acima de tudo, crer em Jesus, na sua obra redentora na cruz do Calvário. Crer em Deus de milagres, crer em Deus de promessa. Jesus, ele morreu na cruz
E Ele ressuscitou porque Ele fez isso por amor. Ele fez por amor a mim. Ele fez por amor a você. Ele fez isso por amor à igreja. Nós devemos crer em Jesus e confessar a Jesus. Mas como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso para passar pela porta. É necessário termos a fé. Nós devemos ter o arrependimento, crer e ter a fé em Jesus. É pela fé que nós cremos que Jesus Cristo, Ele morreu. E Ele morreu na cruz para nos salvar. E nós cremos isso através da fé. Você não consegue ver isso, mas pela fé, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que está no seu coração, nós devemos crer pela fé. Mas quando nós começamos a caminhar pela fé, quando nós começamos nessa caminhada, nessa vida cristã, nessa jornada cristã, nós devemos abandonar o pecado, abandonar as coisas do mundo, e nós devemos caminhar para a santificação. Para você entrar por essa porta, você precisa se arrepender, você precisa crer, você precisa ter fé, mas você precisa ter a santificação. E o que é essa santificação? É deixar aquelas coisas que antigamente nós fazíamos quando estávamos no mundo e viver a vida de Cristo, viver de acordo com o padrão de Deus, de acordo com o padrão do reino de Deus, não de acordo com o mundo, mas de acordo com o reino de Deus, com a nossa pátria celestial. E essa santificação, ela é conquistada, ela é adquirida através da Bíblia todos os dias. E quando nós começamos a buscar a santificação, nós começamos a adentrar nesse caminho, nós começamos a caminhar nesse caminho, e nós começamos a prosseguir para o alvo. Nós começamos nessa caminhada, nessa jornada, e isso nos leva, o princípio do arrependimento, de crer, da fé e da santificação, nos leva à experiência do novo nascimento. Nós devemos ter a consciência que quando nós passamos pela porta, você tem um novo nascimento. Você nasce novamente. As coisas velhas que você fazia já ficaram no passado. Agora tudo se fez novo. O seu lar se fez novo. Uma nova vida está sobre você. Uma nova mentalidade. Uma nova visão. Se antes você ficava falando palavrão, no reino, nesse novo nascimento, você não fala palavrão. Se antigamente você mentia, agora você não mente mais. Porque agora você é novo em Cristo, você tem uma nova mentalidade, você tem um novo nascimento. E isso acontece através da obra, da manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, quando você passa pela porta, você tem todo o arrependimento, crer, fé, santificação, novo nascimento. Algo vem sobre sua vida. O Espírito Santo, ele vem sobre sua vida. E aí o Espírito Santo, ele começa a esquadrinhar o seu coração, ele começa a sondar o seu coração, e você começa a ter a experiência da conversão, de ter o primeiro amor e saber que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, que você ama Jesus acima de tudo. E isso faz com que você tenha o selo do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, o primeiro item que nós devemos ter, o primeiro tópico é passar pela porta. Eu e você que já está numa caminhada cristã, que você já aceitou Jesus, você já passou pela porta. E quando você passa pela porta, você tem um arrependimento, você crê em Jesus pela fé, você busca a santificação, você tem a experiência do novo nascimento, você tem a experiência com o Espírito Santo, você tem essa experiência com a conversão, e você tem o selo do Espírito Santo. Então, o primeiro item que eu quero ver com você, que eu vi com você é:
passar pela porta. É necessário passar pela porta? Sim, é necessário passar pela porta. Mas também é necessário você trilhar esse caminho. De que maneira que nós possamos trilhar esse caminho? De que maneira que você podemos caminhar nesse caminho? De que maneira que nós podemos buscar a cada dia esse caminho? E o texto no versículo 14 ele fala: a porta é estreita, o caminho é difícil. Deus não falou que seria tudo fácil, porque nesse mundo nós teríamos aflições, tribulações, momentos difíceis que estamos vivendo como nação. Não seria fácil. A morte de Jesus não foi fácil. Ele sofreu ali, ele padeceu na cruz. Mas o Senhor quer que eu e você, a igreja do Senhor, caminhe para o caminho da santidade, para o caminho da santificação. E andar pelo caminho, existem alguns princípios. Você que já está numa jornada, em uma caminhada cristã, é necessário você ter alguns princípios para você seguir nesse caminho. E esse caminho, ele nos produz algumas etapas da nossa vida. Você começa esse novo nascimento, você começa a estar fundamentado, buscar os fundamentos da fé. Os fundamentos da fé, da vida cristã, da nossa caminhada cristã. E esse caminho fala da salvação. Quando você começa a caminhar, você já tem a tua salvação. Mas, à medida que você está nesse caminho, você começa a compreender que as outras pessoas também precisam da salvação. Então você já está caminhando e você tem essa experiência com Cristo. Você vai falar para as outras pessoas que não passaram pela porta: olha, estou no caminho feliz, estou no caminho que conhecia Jesus. Eu quero que você venha e conheça esse caminho, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora eu tenho vida, eu tenho Jesus no meu coração. Então, meu irmão, minha querida irmã, venha, conheça esse caminho. E as pessoas vão querer saber aonde você está caminhando. Por que você está tão diferente? É porque você passou pela porta e você está caminhando com Cristo. E o teu caminhar com Cristo faz com que você seja uma pessoa diferente, seja uma pessoa parecida com Cristo. E as pessoas vão olhar para você: o que está acontecendo com você? Que o seu andar é diferente, o seu caminhar é diferente. Você vai falar para essa pessoa: esse meu caminhar, esse meu andar é porque eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Então você começa a caminhar por essa etapa da sua vida cristã. E é um caminho que produz a verdade. É um caminho onde você só vai falar a verdade para as pessoas, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu estudo, na sua escola. É um caminho da verdade. Não é um caminho da mentira. Antes você estava no caminho da mentira, mas agora você está no caminho da verdade. Mas esse caminho, ele fala de um caminho da eternidade. É um caminho aonde você vai seguir para a eternidade. É onde o caminho que você está trilhando para se encontrar com o Senhor Jesus, para se preparar para a volta do Senhor Jesus. Então, é um caminho que fala da eternidade. E andar no caminho da eternidade nos remete a um caminho da santidade. Mas só que agora essa santidade, ela vai te levar em um compromisso ainda maior. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então, esse caminho, ele nos leva a um compromisso ainda maior de santificação, a um nível muito mais além daquilo que você pensa. É um caminho que você deve se purificar, que você deve buscar a santidade em Jesus, que você deve buscar a sua santidade em Deus, para que você possa trabalhar no reino. Esse caminho muitas vezes nos leva a abandonarmos ainda muito mais coisas que estavam presas, que estavam escondidas no coração, e Deus começa a esquadrinhar o seu coração. Então, esse caminho nos leva a uma vocação em Cristo, aonde Deus começa a despertar os dons na sua vida.
E esse caminho é onde Deus começa a manifestar as habilidades, as suas competências, as suas habilidades para trabalhar no reino, para trabalhar no ministério. É onde Deus começa a colocar essa vocação no seu coração. E aí, Deus começa a trilhar, você começa a construir a sua caminhada, a sua carreira cristã. E essa caminhada também fala da sua carreira, da sua caminhada cristã. Você começa a construir a sua carreira, você começa a construir uma caminhada rumo à eternidade. Esse caminho também fala que eu e você, nós devemos guardar a lei, ou seja, meditar nela de dia e de noite. Você está passando por esse caminho, você já aceitou Jesus? Você já passou pela porta? Amém. Você já aceitou Jesus? Amém. Você aceitou Ele como o único e verdadeiro Salvador da sua vida? Amém. Mas agora você está passando pelo caminho. O caminho às vezes parece difícil, sim, mas Ele está ao seu lado. Jesus, Ele está caminhando ao seu lado nessa caminhada, nessa carreira. Deus está construindo junto com você essa caminhada. E essa caminhada fala de você guardar a sua fé. Dessa sua fé estar guardada no seu coração. Dessa sua fé estar alicerçada em Jesus. Como que nós podemos guardar a nossa fé? De que maneira? Você ter a convicção em Jesus. E você ter a sua convicção na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Então, esse caminho está direcionado aos propósitos, ao alvo. Quando você começa a trilhar esse caminho, quando você começa a seguir esse caminho, Deus está falando assim: olha, meu querido, continue pelo caminho, você está indo bem, mas você deve chegar ao alvo. Você deve chegar aonde eu quero que você chegue. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito. Eu quero que você chegue até ao final. Eu quero que você chegue até a linha de chegada, para que você possa receber o prêmio, para que você possa receber o troféu, para que você possa receber a coroa. Nesse caminho, muitas vezes difícil, Ele vai nos levar à vida eterna. Ele vai nos levar a um lugar de recompensa. Quando você está no caminho do Senhor, quando você começa a trilhar o caminho de Jesus, quando você começa a trilhar o caminho de Deus, isso vai te levar a um prêmio, isso vai te levar a uma conquista. E esse caminhar, ele fala que você vai estar debaixo de uma liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai estar te liderando, ele vai estar te guiando, ele vai estar te conduzindo ao caminho. O Espírito Santo, ele vai estar direcionando a você em toda a sua caminhada. Muitas vezes você não vai saber o que fazer, para onde andar, de que maneira você pode agir, mas o Espírito Santo, ele vai te guiar em toda a verdade. Numa decisão que você deve tomar no seu trabalho, uma decisão que você deve tomar com a sua família, a que caminho, aonde você deve seguir, o Espírito Santo, ele vai direcionar você. Ele vai direcionar você a um caminho da santidade, a um caminho correto, para que você não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, porque o Espírito Santo, ele vai te conduzir. E a cada dia é necessário você aperfeiçoar a sua santidade, você aperfeiçoar a santidade em Jesus, a santidade em Deus. Você deve temer a Ele, temer a Deus, temer a Jesus. O Espírito Santo, ele vai te conduzir. Então, quando nós estamos nesse caminho, quando nós começamos a trilhar esse caminho, as obras são manifestas. As obras que você realiza, elas são manifestas. Os frutos começam a ser manifestos. Quando você está nesse caminho, as obras que você começa a realizar, elas começam a se manifestar. Você começa a trazer alguém para a igreja,
Você começa a falar de Jesus para alguém, e aquela família é restaurada. E aquela família, olha, no momento que ela é restaurada, ela começa a ir para a igreja. Quando você está nesse caminho, no caminho da verdade, você ora por alguém no seu trabalho e aquela pessoa é curada. E a obra do Senhor é manifestada, a glória do Senhor é manifestada. Mas por quê? Porque você está no caminho, você está seguindo o caminho. Mas por que essa obra é manifestada? Porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo está dentro de você. Ele começa a conduzir você em todos os momentos, em todos os caminhos. Mas esse caminho, ele vai te levar a um lugar especial. O terceiro item que eu quero ver é que ele vai te levar ao alvo, ao propósito. O primeiro princípio que nós vimos, então, a porta. O segundo princípio que nós vimos, o caminho. E o terceiro princípio que eu quero ver com você é o alvo. E quando nós começamos a entender esse princípio do alvo, do prêmio dessa vida cristã, nós começamos a trilhar um caminho de recompensa, nós começamos a trilhar um caminho do prêmio do Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. E o texto diz assim: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fico para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto, vou para o caminho, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. E esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Esse caminho, essa caminhada final, o final dessa caminhada, ela nos leva ao destino final, que é a vida eterna, é a recompensa. Quando você chega ao final da linha, quando você chega ao final desse caminho, quando você chega ao final da sua caminhada cristã, isso fala da vida eterna, da recompensa. Eu prossigo para o alvo, eu completei minha carreira, eu vou conquistar esse prêmio, eu vou alcançar esse alvo, eu vou conquistar a recompensa que Deus prometeu para a minha vida, eu vou conquistar as promessas do Senhor, e a promessa é a vida eterna. Eu e você somos vocacionados a receber o prêmio. Olha a promessa de Deus, olha como esse texto nos remete a algo muito importante. Se você puder anotar isso, escrever isso, anote. Eu e você somos vocacionados para receber o prêmio. Olha que recompensa maravilhosa, meu querido, você poder receber diretamente de Deus o prêmio. Você ter o privilégio de receber o prêmio da parte de Deus ao se encontrar com Deus. E Deus falar assim para você: meu querido, meu filho, minha filha, você pode entrar. Você pode entrar e desfrutar das maravilhas que eu preparei para você. Esse é o prêmio que está sendo preparado para você, para nós como igreja, para cada um, para cada filho. Por isso, percorra o caminho. Ele está sendo difícil, sim. Mas nós somos uma família, nós somos uma igreja unida. Mas você tem o Espírito Santo para guiar você. Esse caminho, esse alvo, esse prêmio, ele fala de algo muito poderoso. Ele fala da redenção de Jesus. Ele fala a respeito daquilo que Jesus conquistou na cruz. Você também tem o direito de conquistar, de estar juntamente com Deus, de nós estarmos juntamente
como corpo, um só corpo, adorando a Deus por toda a eternidade, declarando que Ele é santo, que Ele é santo e que Ele é santo. Então, um lugar que muitas vezes você pensa que está sendo difícil, sim, está, mas o Espírito Santo está levando você a conduzir e a alcançar o prêmio. E esse lugar de redenção, de transformação, é que nós vamos deixar desse corpo, esse corpo mortal, nós vamos deixar e nós subiremos juntamente com o Senhor Jesus Cristo em um corpo espiritual e vamos adorar a Ele. E Deus vai olhar assim: o que você fez? Eu trabalhei. E Jesus fala: uau! E você vai receber o seu prêmio. Qual é o prêmio? Você vai estar com Ele por toda a vida eterna. Então vale a pena caminhar por esse caminho estreito. Vale a pena você caminhar por esse caminho que muitas vezes parece difícil, mas é um caminho de promessa. É um caminho que Deus prometeu a você, que é um prêmio, que é uma recompensa, que é a coroa da vida. Então Deus está falando para você nessa noite: endireita seu caminho. Se você estava fora dos caminhos do Senhor, se você estava longe dos caminhos do Senhor, nessa noite o Senhor está falando para você: volte para o caminho. Ou se você nem conhece a pessoa de Jesus, eu quero falar: esse Jesus, Ele morreu na cruz por você. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um plano na sua vida. Jesus, Ele morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele deu a sua própria vida por você. Se você quer mudar de vida nessa noite, se você quer ter essa mudança de vida, e você primeiramente quer passar pela porta, nessa noite eu quero falar que Jesus Cristo está batendo a porta do seu coração. E se você quer aceitar a Jesus como único e verdadeiro Salvador da sua vida, eu gostaria que você fizesse essa oração. Falasse assim: Senhor Jesus, eu recebo a Ti como único e verdadeiro Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e peço perdão pelos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu rejeito a Satanás e seus demônios e peço perdão, Senhor Jesus, pelos meus pecados, em o nome de Jesus. Amém. Mas se você gostaria de nessa noite também de voltar para o caminho do Senhor, faça essa oração: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, me perdoa por estar fora dos caminhos do Senhor, mas eu quero voltar aos caminhos, a trilhar o caminho da salvação, ao caminho da eternidade. Por isso, Senhor, me perdoa por estar fora, mas hoje eu quero retornar aos caminhos do Senhor. Por isso, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu volto para o caminho da vida eterna e o caminho da salvação, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos hoje que para você trilhar esse caminho, é necessário você passar pela porta, é necessário ter santificação, crer, ter a fé, ser guiado pelo Espírito Santo. E após você passar por essa porta, você precisa andar no caminho da santidade, no caminho da vocação do Senhor, da manifestação das obras. E após você chegar ao final desse caminho, dessa carreira, dessa jornada, você vai alcançar um prêmio. Você vai alcançar a vida eterna. E quero te falar nessa noite, meu irmão, minha irmã, Jesus está voltando. E eu quero concluir lendo um texto que diz assim, no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 14, Isaías 57, versículo 14. Disse: aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, pois assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem um nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito com contrito e abatido de espírito,
para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus, Ele está habitando no seu coração. Deus está habitando na sua vida. Endireita o seu caminho, prepare o caminho, endireita as suas veredas. Jesus está voltando, a volta de Jesus está próxima. Endireita o seu caminho, endireita a sua vida, meu irmão. Se santifique, busque a santificação diante de Deus, para que você possa receber o prêmio da vida eterna, a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa que Deus preparou para você. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa noite, prepare-se para a volta do Senhor, endireita a sua vida, endireita o seu caminho, firma o seu compromisso com o Senhor Jesus, porque Ele está voltando em nome de Jesus. Eu gostaria de orar nesse momento, declarando a paz do Senhor e abençoando o seu lar, a sua casa, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai querido, eu oro em nome de Jesus. Eu quero declarar, ó Deus querido, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre as famílias aqui representadas, as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero declarar, ó Pai, Deus, que esses meus irmãos, ó Pai, eles vão trilhar um caminho, ó Pai, de santidade, um caminho para a vida eterna. Eles vão trilhar um caminho, ó Pai, para a santificação, para alcançar a obra redentora do Senhor Jesus, para alcançar o prêmio, aquilo que está proposto pelo Senhor, aquilo que está prometido pelo Senhor. E por isso, Deus, eu oro para que os meus irmãos alcancem esse prêmio, alcancem essa recompensa, Pai, a vida eterna, Deus querido. E por isso nós abençoamos a casa, o lar dos nossos irmãos, e nós queremos declarar a bênção e o favor e a graça de Cristo sobre os lares de cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a graça e o favor do Senhor seja sobre a sua vida. Eu quero declarar que a consolação do Espírito Santo, a graça e o favor de Cristo, ela seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você tenha uma boa semana, cheia do poder de Deus, da graça e do favor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.